Bravos cavaleiros, como podeis ver neste belo gráfico, nossas vendas aumentaram... Perdoe-me, Alteza. Francamente. Nossas vendas aumentaram 20%. Que computador mágico é esse que vejo diante de mim? É um Ultrabook. Foi ele que comprou. Com o Ultrabook, todo o resto parece ultrapassado. Chegou o ultra elegante, ultra rápido Ultrabook. Uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel. Olhar Digital. Oferecimento. Com o Ultrabook, todo o resto parece ultrapassado. Que computador mágico é esse que vejo diante de mim? Chegou o ultra elegante, ultra rápido Ultrabook. Uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital. O 4G brasileiro ainda nem chegou direito e já desperta polêmicas. Será que ele vai repetir a baixa qualidade de conexões que temos hoje no 3G? Por que o Brasil precisou adotar um padrão 4G diferente dos Estados Unidos? O que faz com que os aparelhos vendidos por lá não funcionem por aqui? E o que isso tem a ver com a televisão? Fizemos uma seleção com sites que avaliam o seu quociente de inteligência, o famoso QI. Tem vários testes novos no pedaço. Hora da faxina. Veja como cuidar do seu computador sem colocá-lo em risco pelo uso de produtos químicos na hora da limpeza. O tempo é de descanso e passatempo para as crianças, mas elas podem aproveitar esse período para encontrar coisas úteis na internet. Hoje nós temos boas sugestões. O Olhar Digital está começando. Férias, oportunidade para se exercitar. E o número de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte e também de diversão é cada vez maior. E a era digital tem sua contribuição a dar. Sistemas específicos ajudam a ajustar a sua bike nos mínimos detalhes, o que aumenta o conforto e também o desempenho. Confira! Muita gente também prefere só passear aos finais de semana. Tem quem já adotou a bike como meio de transporte. Outros ainda treinam pesado para competir profissionalmente. Bom, a questão é que em todos os casos, o encaixe do ciclista na bicicleta não é mero detalhe. O sistema de análise biomecânica que ajusta a bicicleta ao usuário é chamado Bike Fit. Traduzindo livremente o termo para o português, seria algo como o encaixe do ciclista na bike. Esse ajuste, o que ele consiste? Exatamente na correção do posicionamento para evitar lesão e melhorar rendimento. Também serve para o público amador, para o cicloturista, porque a prevenção de lesão, eu acho que ela é válida para qualquer nível de ciclista. Há diversas formas de se fazer o Bike Fit. Baseados em fórmulas e medidas nos métodos mais tradicionais, um profissional mede os membros do ciclista, sua flexibilidade e as distâncias da bike para ajustar a postura ideal do atleta. Hoje, com avanços tecnológicos e ferramentas de última geração, existe uma nova forma, mais prática e precisa de fazer esse encaixe. Este é o sistema mais moderno de Bike Fit. Aqui, sensores infravermelhos são colocados nas principais articulações do ciclista. Do outro lado da sala, fica este equipamento composto por um sensor de profundidade e uma câmera capaz de identificar os sensores em movimento. Dentro do aparelho, um microcomputador processa as informações em tempo real para criar um mapa de profundidade da imagem captada em 3 dimensões. No PC, um novo software é responsável por compilar quase 30 medidas de corpo e as apresentar na tela de forma bastante didática e ilustrativa. A principal diferença desse para outros métodos mais tradicionais é que as medições são todas feitas com o atleta em movimento, para simular como se ele estivesse realmente pedalando. Nos métodos mais convencionais, o Bike Fit é todo estático, ou seja, com o ciclista parado em cima da bike. A coleta de dados é bem rápida.
15 segundos de avaliação são suficientes para analisar cada ponto de articulação do ciclista. Toda a informação coletada é usada para ajustar a bicicleta. A precisão é milimétrica. O pouco que mexe na bike, meio centímetro para uma bicicleta é muita coisa. Tá? Então esse meio centímetro pode ser a diferença de uma melhoria de rendimento grande para um atleta de alto rendimento. Tá? E para o amador pode ser aquela diferença que ele queira para chegar no objetivo dele. Outra ferramenta interessante é o digitalizador de bicicletas. É esta espécie de caneta quadrada com sensores infravermelhos nos cantos. Graças a ela, o profissional não precisa tirar cada medida da bike ponto a ponto. Ela desenha exatamente a bicicleta após a avaliação em terceira dimensão também. Então eu vou ter muitas informações da bicicleta, informações importantes para o cliente, quando for viajar, desmontar essa bike e montar de novo. Informações importantes, numa troca de bicicleta, ele não vai conseguir fazer o bike fit, ele já tem alguns parâmetros que ele possa seguir. Se você também é mais um apaixonado pela vida sobre duas rodas e tecnologia, não deixe de visitar o olhardigital.com.br. Na nossa página, junto ao texto desta reportagem, você tem a chance de conhecer a bicicleta que troca de marchas com a força do pensamento. Já imaginou? Aproveite e veja a bike elétrica da Ford com tecnologia da Fórmula 1 e dê uma espiadinha nas imagens impressionantes que os radicais estão fazendo com câmeras super compactas, mas com qualidade profissional. Acesse e confira. Daqui a pouco, os detalhes da nova tecnologia celular que já está presente em algumas cidades brasileiras. O 4G está aí, mas já há pontos polêmicos. E como vai a sua inteligência? Selecionamos novos testes de QI online. Experimente e divirta-se. Que tal começar o ano dando uma geral no seu computador? Mas cuidado, na hora da limpeza, vários produtos podem virar problema. Veja como cuidar do seu micro sem correr riscos. O que vamos ensinar pode parecer um pouco óbvio, mas é fato que nem todo mundo sabe como limpar um notebook sem danificar o aparelho. Em mãos você precisa só de uma flanela ou algum pano que não risque seu computador, um pincel ou cotonete e, se preferir, um produto específico para a limpeza de eletrônicos, vendido em lojas de informática. Eles têm uma composição química mais suave e limpam sem afetar os componentes da sua máquina. A tela do computador é um dos itens que você precisa ter mais cuidado. Espirre o produto no monitor ou apenas umedeça levemente sua flanela. Faça movimentos leves, sem aplicar muita força. Essa primeira mão servirá para desgrudar a sujeira. Para retirar por completo, aconselhamos passar novamente um pano seco. Se preferir, pode usar o pincel para retirar o pó da sua tela. Para o teclado, a flanela pode ser usada para limpar a superfície de cada tecla, tirando oleosidade ou outro tipo de sujeira. Use o pincel ou o cotonete em todos os vãos. Passe levemente, tirando todas as sujeiras que ficaram presas entre os botões. Já no caso das superfícies lisas, como laterais e a parte de fora da tampa do notebook, é legal usar o pincel para tirar o pó e a flanela umedecida para tirar a oleosidade. Aqui também vale passar as duas mãos, uma úmida e a outra seca. Para as conexões USB, SD, HDMI e qualquer outro tipo de entrada presente no seu notebook, utilize o pincel. Mas cuidado, só use na parte externa de cada entrada, para não correr riscos de alguma cerda ficar presa lá dentro. O touchpad ou o mouse do notebook também requer cuidado. Aqui a flanela faz o trabalho, porém ela tem que estar bem seca, para que a umidade não danifique os componentes internos. Olha aí o resultado. Teclado, tela e superfície limpinhas. Legal, não é? Bom, agora vai lá, pegue seus equipamentos e mãos à obra. Criançada em casa em férias. Boa oportunidade para usar a internet a seu favor e a favor delas. Confira os serviços a seguir. Eles são uma boa alternativa para passar o tempo e ainda por cima aprender bastante coisa útil.
Algumas crianças hoje se dão melhor com equipamentos eletrônicos do que muitos adultos. E diante de tanta inclusão digital, fica a pergunta: como protegê-los contra conteúdos impróprios? É claro que cada família tem um tipo diferente de educação, mas encontramos um site que pode ajudar e muito no aprendizado dos pequeninos. É o The Kids Show CDs, que, como o próprio nome já diz, reúne tudo que uma criança deveria ver com atenção. A página é alimentada diariamente com uma série de vídeos, textos e figuras voltadas para um conteúdo educacional, feito especialmente para que o seu filho, sobrinho ou amigos de colégio conheçam as disciplinas de um jeito divertido. Assuntos como natureza, música, arte, tecnologia, ciência e história estão presentes ao longo das milhares de dicas colocadas no site. O site é uma excelente fonte de conhecimento em todas as áreas de ensino e pode servir como um complemento para as aulas que o seu filho já tem na escola. Aproveite! Muita gente já se acostumou com o 3G. Aliás, para muitos brasileiros, o 3G é hoje a única maneira de acessar a internet, já que as conexões físicas estão longe de alcançar boa parte do país. Mas o 3G está se aposentando. Aos poucos, ele está sendo substituído pelo 4G. No Brasil, não será diferente. Talvez demore um pouco mais, mas a evolução é inevitável. O problema é que mesmo antes de nascer, o 4G brasileiro já se encontra no centro de algumas polêmicas. Conheça os detalhes. Dizem os mais otimistas que a partir de março já teremos a rede 4G definitivamente funcionando no Brasil. Será? Bom, o prazo coincide com o primeiro dos 3 grandes eventos esportivos que serão sediados no país nos próximos anos, a Copa das Confederações. Depois, em 2014, teremos a Copa do Mundo e em 2016, a Olimpíada do Rio de Janeiro. O 4G, banda larga para dispositivos móveis, teoricamente no mínimo 20 vezes mais rápida que o 3G, é a tecnologia fundamental para o sucesso dessas oportunidades no Brasil. Se você usa o 3G hoje em dia, sabe que ele oferece velocidade máxima de 1 mega para a sua navegação. Com o 4G, essa velocidade sobe para 20 mega. A principal discussão agora está em torno da faixa de radiofrequência adotada por aqui. Para entender, qualquer transmissão de rádio, televisão ou celular se propaga em ondas pelo ar, e cada tipo de transmissão ocupa um espaço determinado. Imagine que o espaço seja dividido em frequências. Só para ilustrar, imagine que cada frequência é uma avenida. Só que essas avenidas não são identificadas por nomes, e sim por números. Assim temos, por exemplo, a avenida dos 700 MHz, a avenida dos 2,1 GHz e a avenida dos 2,5 GHz. Na primeira avenida, dos 700 MHz, trafegam hoje os sinais da TV analógica. Na segunda, dos 2,1 GHz, transita hoje uma parte do 3G. E a avenida, ou a frequência, dos 2,5 GHz foi reservada para as futuras transmissões do 4G. O uso de 4G para 2,5 GHz vai ser um sucesso. Já é em função do resultado muito bom que nós tivemos nesse leilão. Num mundo em crise, num mundo em que as economias estão derretendo no mundo, o leilão no Brasil do 4G em 2,5 arrecadou 6 a 7 bilhões de reais. O padrão dos 2,5 GHz foi amplamente adotado na Europa e na Oceania, mas por lá ainda são poucos países operando com 4G. O que se discute agora é o uso da faixa dos 700 MHz, frequência amplamente adotada nos Estados Unidos, onde o 4G já é uma realidade. Hoje, a faixa dos 700 MHz no Brasil é ocupada pela TV analógica, que, de acordo com os planos do governo, será extinta até 2016, pelo menos nas capitais, onde já existe sinal de TV digital. Por outro lado, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão afirmou que a licitação da faixa de 700 MHz poderá prejudicar a maioria da população, uma vez que quase todos os domicílios do país contam com a TV aberta. Ou seja, está definitivamente instaurada uma disputa por essa faixa de frequência. Por que essa faixa é tão
interessante? Porque é uma faixa dita, entre aspas, o filé mignon do espectro. É uma faixa muito interessante para aplicações em comunicações, tanto em TV quanto em 4G. E é meio normal, em muitos países, haver uma disputa por essa faixa interessante de espectro. Esse debate no Brasil começou esse ano. As emissoras estão propondo um uso para essa faixa e as empresas de telecomunicações outro uso. Cabe um terceiro uso, que é o uso para aplicações de segurança. Bombeiros, exército, marinha, aeronáutica, polícia. Então nós vamos vivenciar nos próximos meses um debate sobre qual que vai ser o uso dessa faixa de frequência. Mas esse imbróglio todo não para por aí, não. De acordo com as operadoras, a faixa de 2,5 GHz não será suficiente para toda a demanda por banda larga móvel no país. Vale lembrar que nos últimos 3 anos, a telefonia móvel no Brasil ganhou 50 milhões de novos usuários. Assim, o que provavelmente deve acontecer por aqui é que a faixa de 700 MHz e 2,5 GHz funcionem em conjunto. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, já disse que o governo estuda realizar o leilão da faixa de 700 MHz agora em 2013. O que nós temos que preservar nesse debate é o bom senso, o que vai ser melhor para a sociedade brasileira. A tendência com o desligamento gradual da TV analógica é que o 4G no Brasil funcione simultaneamente nessas duas faixas de frequência, mas isso só a partir de 2016. Agora, atenção para os aparelhos, hein? Nos 3 primeiros anos, só funcionarão por aqui aqueles que, claro, operem na faixa dos 2,5 GHz. Mas não deve demorar para as fabricantes integrarem chipsets multibandas em seus aparelhos. O novo iPhone 5, por exemplo, já funciona em 5 frequências distintas. Infelizmente, a banda dos 2,5 GHz ainda não faz parte desta lista. Mas isso deve mudar, e um dos motivos para a mudança vem da China. Por lá, o 4G também opera na frequência brasileira. E, cá entre nós, nenhuma empresa seria maluca de ignorar mercados do tamanho do chinês ou brasileiro. Atualmente, o 4G opera em 25 frequências diferentes ao redor do mundo. Segundo especialistas da área, já há empresas fabricando chipsets que atendem todas essas frequências. Ou seja, independente da faixa de frequência adotada onde quer que seja, os aparelhos vão funcionar perfeitamente nos 4 cantos do mundo. Ou, pelo menos, é o que se espera. Para entender mais sobre a tecnologia 4G no Brasil e no mundo, acesse olhardigital.com.br. O time de repórteres do nosso site produziu uma série de matérias para responder às suas dúvidas, hein? Aproveite e veja também o teste que realizamos com o 4G nos Estados Unidos. É de deixar qualquer um de boca aberta, hein? Confira lá. No Olhar na Web dessa semana, é hora de colocar os neurônios para funcionar. Fizemos uma nova seleção de sites que avaliam o seu quociente de inteligência, o famoso QI. Além de ter uma ideia de como anda o raciocínio, você vai se divertir com os testes. Confira! Eles são, na maioria, testes simples e rápidos que ajudam a treinar seu cérebro para questões lógicas. Normalmente, esses testes têm como principal objetivo avaliar seu pensamento abstrato, complexo e detalhado. E aí, pronto para esquentar a cuca? Bom, então, vamos lá! Este primeiro é o mais rápido. O teste é baseado em 15 perguntas lógicas por meio de imagens. Lembre-se, antes de iniciar um teste de inteligência, você deve estar fisicamente e mentalmente relaxado. A ideia é se concentrar ao máximo para que o resultado seja mais próximo da realidade. No final, além de um relatório avaliando seu desempenho, você ainda tem a opção de compartilhar o resultado nas redes sociais e, se quiser, até desafiar um colega. Aqui, várias opções de quebra-cabeça também vão testar sua inteligência. Como são só imagens, o teste também é relativamente rápido. Mas cuidado, preste atenção para não se deixar enganar, hein? Pressa aqui não resolve. Se bem que, por outro lado, você tem um tempo limite para terminar a avaliação, 40 minutos. Em média, 1 minuto para cada questão. Não perca tempo, concentre-se.
Este teste de QI é um pouco mais completo e vai além das figuras. A avaliação foi desenvolvida para medir o nível de inteligência de adultos e crianças. Como aqui os problemas são um pouco mais complexos, antes de começar, tenha lápis e papel em mãos e anote suas respostas. Você terá 45 minutos para responder 60 questões. Quando não souber alguma, chute, mas não deixe nenhuma pergunta sem resposta, hein? No final, uma tabela resume seu desempenho. E aí, será que você é um gênio e não sabia? Um superdotado com raciocínio lógico acima da média? Bom, faça mais de um teste e descubra isso. Neste portal você também encontra diversas opções de testes. Escolha o que mais lhe agrada ou teste sua paciência e faça todos. Depois, dê aquela cutucada na galera e publique seus resultados. A brincadeira pode se tornar uma competição saudável entre amigos. Então, vá lá, acesse agora o olhardigital.com.br e comece a testar sua inteligência. Os links desses sites estão todos separados junto ao texto desta matéria. Aproveite também e deixe comentários sobre sua performance e estimule outros a entrarem nessa dança. E aí, está pronto? O Olhar Digital volta já. Que computador mágico é esse que vejo diante de mim? Chegou o ultra elegante, ultra rápido Ultrabook, uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel. Bravos cavaleiros, como podeis ver neste belo gráfico, nossas vendas aumentaram... Perdoe-me, Alteza. Francamente. Nossas vendas aumentaram 20%. Que computador mágico é esse que vejo diante de mim? É um Ultrabook. Foi ele que comprou. Com o Ultrabook, todo o resto parece ultrapassado. Chegou o ultra elegante, ultra rápido Ultrabook, uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel. Confira agora o que vai rolar no Olhar Digital da semana que vem. Olhar Digital Especial. Direto de Las Vegas, as principais novidades da maior feira de eletrônicos do mundo. Fique por dentro de tudo que vai bombar no mundo da tecnologia em 2013. A comunidade online do Olhar Digital não para de crescer. Acesse, clique na barra que fica aqui embaixo e se cadastre para fazer parte. Aproveite para passar a receber a nossa newsletter com o resumo das notícias mais importantes de tecnologia. Junte-se a nós. Domingo que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Olhar Digital. Oferecimento. Com o Ultrabook, todo o resto parece ultrapassado. Que computador mágico é esse que vejo diante de mim? Chegou o ultra elegante, ultra rápido Ultrabook, uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel. Bravos cavaleiros, como podeis ver neste belo gráfico, nossas vendas aumentaram... Perdoe-me, Alteza. Francamente. Nossas vendas aumentaram 20%. Que computador mágico é esse que vejo diante de mim? É um Ultrabook. Foi ele que comprou. Com o Ultrabook, todo o resto parece ultrapassado. Chegou o ultra elegante, ultra rápido Ultrabook, uma nova categoria de computadores com tecnologia Intel.